Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, igreja. Pai amado, aqui diante da tua gloriosa presença, Senhor, nós te agradecemos por este culto, Senhor, qual tu preparou, Jesus, para glorificarmos o teu nome, Jesus. E agora chegamos na melhor parte do culto, Senhor. Pai, que o Senhor venha retirar toda a distração do meio da tua igreja. Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas mentes agora para que estejamos atentos à tua palavra. Senhor, prepara um banquete nesta noite para todos nós, Senhor. Que tu venha usar, meu Deus, a tua filha, a tua serva agora nesta noite de forma poderosa. Enche ela, Senhor, de graça, sabedoria, conhecimento e unção, Senhor, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, as palavras na boca da tua filha. Que não seja, meu Deus, conhecimento da terra, mas conhecimento do céu. Toma ela de forma poderosa, Senhor. Nós declaramos que teu Espírito Santo tem liberdade de operar, Senhor, conforme o teu querer e a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nos enche nessa noite. Fala conosco, Senhor, de forma poderosa. E que saiamos daqui, Senhor, com a resposta a qual buscamos, Senhor, nesta noite. Assim nós o glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Porque para ti, Senhor, são todas as coisas. É o que eu oro, Deus querido e santo, e te agradeço de forma poderosa por tudo que o Senhor ainda vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amados. Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor, amém. Gostaria de agradecer a oportunidade, a igreja Roberta, pelo convite, aos pastores, amém. Dizer que é uma grande alegria estar com a igreja de Cristo, trazendo a mensagem do Evangelho, pregando as boas novas. Amém, amados? Eu queria apenas falar algo para ti, de Rosa. Você não é? Na hora que tu estavas louvando, o Senhor me falava o seguinte: fala para ela que não é só isso daqui que Ele tem na tua vida. Porque o que o Senhor tem contigo é um louvor profético. Quando tu louva, vem uma unção do Senhor sobre a tua vida. E o Senhor manda eu te dizer: quero separação. Separação e purificação. Porque o Senhor vai te levar a lugares que tu não imagina, nem teu coração. Aleluia. Passa por onde o Senhor vai te levar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar os amados a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 24. Santo é o nome do Senhor. Gostaria de fazer mais uma oração. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai bendito, Santo Deus de Israel, querido Pai, Paizinho Santo, eis aqui, Pai amado, Senhor, tua igreja. Senhor, prepara o nosso coração, Senhor. Prepara este terreno, Senhor, Deus amado Santo. Ara com o melhor adubo para receber a semente que tu lançarás esta noite em nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, tira toda a distração, Pai, todo pensamento acelerado, toda letargia, sono da indolência. Em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo, Senhor Deus amado, querido, toda a potestade, Senhor Deus amado, Santo, que queira paralisar a tua boa obra neste local, Senhor. Vem me colocar diante de ti, Senhor. Me diminua para que tu cresças, Senhor. Que não seja o meu falar, mas aquilo que tu colocares nos meus lábios, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quando eu recebi o convite, eu confesso que eu fiquei assim meio, eu falei, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor. Mas o Senhor, Ele sempre, quando Ele confirma algo comigo, Ele sempre ministra no meu coração com louvor, né? E aí Ele usou o louvor, Ele louvou: aonde eu te mandar, tu irás, onde
colocar, pilharás, e ele encherá. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, né? E a palavra do Senhor nos diz assim: os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta terra. Visto que do Todo-Poderoso não se encobriu os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam e empenhou o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que como um jumento montense no deserto, sai a sua obra madrugando para a presa, a campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto, e vitimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberto o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados, e não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Faz com que os nus vão roupa e os famintos tiram espigas. Dentro das suas paredes exprimem o azeite, pisam os lagares e ainda sede. Desde as cidades cheias dos homens e a alma dos feridos exclama. E contudo Deus o não imputa como loucura? Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem às suas veredas. De madrugada se leva mata o pobre necessitado, e de noite é como um ladrão. Assim como um olho do adúltero guarda o crepúsculo, dizendo: não me verá o olho nenhum, que oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se marcaram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra da morte, pois sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a superfície das águas, maldita é a sua parte sobre a terra. Não volta pelo caminho das vidas. Assegura o calor desfaz as águas na terra. Assim se desfará as sepulturas aos que pecaram. A madre é que se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele. E a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril, que não dá a luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrastam com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se exaltam e logo desaparecem. São abatidos e encerrados como todos os demais, e cortados como as cabeças das espigas. Se agora não é assim, quem se desmentirá e se desfará das minhas razões? Aleluia, amados, pois não é assim. Queridos, quando a gente para ler a história de Jó, nós vemos uma narrativa, nós deparamos com uma narrativa de várias razões que Jó traz perante o Senhor para se justificar. Porque aos olhos dele que ele estava passando era injusto, porque ele era tido como justo. E no livro de Jó, no começo do livro de Jó, há um diálogo, uma guerra ali, uma conversa espiritual do Senhor com Satanás. E ele se apresenta, e o Senhor pergunta de onde ele vem, de rodear a terra. E toda essa narrativa até chegar aqui, Jó ele vem se colocando como justo, não aceitando aquela repreensão. Mas no capítulo 24, ele vem falar sobre os simples. E por que ele coloca os simples aqui? Porque ele, como um homem que conhece o Senhor, que ao seu ver era justo, que ao seu ver ele cumpria com dízimos, com as ofertas, ele atendia a causa do viúvo,
ele narra, do capítulo 1 ao capítulo 12, né? Ele faz uma narração de como é que age o ímpio, a maldade que há neles, a maldade que há no coração. Né? E se você for pesquisar o que significa ímpio, né? Tudo aquilo que se opõe, né? Aquilo que é justo. Né? E o Senhor, ele condena o ímpio, condena a iniquidade, e aí ele traz aqui o ímpio. Né? Ele traz toda essa narrativa, ele vem falar a respeito das pessoas que são más, e aí ele olha para a prosperidade dessas pessoas que não têm amor ao Senhor, que blasfemam, que julgam, né? Que para eles não tanto faz o juízo de Deus. Né? E o Senhor, ele traz essa palavra hoje porque o Senhor havia me falado, né, que há muitas pessoas que se sentem desse jeito, injustiçadas. Injustiçadas por situações que o Senhor permitiu passar, por situações que as suas escolhas te colocaram. E aí você se coloca no lugar de injustiçado. Você começa a fazer sua oração pedindo ao Senhor justiça. E quando eu meditava nesta palavra, eu estava no tempo do Senhor, foi a palavra, o Senhor foi a palavra, vai fazer comigo, eu vou dar a palavra na hora, que eu consigo fazer ele fazer comigo, dar a palavra assim na hora. E aí ele falava, fala da minha justiça. E o Senhor falava o seguinte, filha, a minha justiça, um tripé da justiça do Senhor. O reino de Deus, ele tem um tripé. Que é justiça, paz e alegria do Espírito. Mas para você ter paz e alegria do Espírito, você tem que praticar a justiça. E praticar a justiça é você aborrecer tudo aquilo que é pecado. Quando eu cheguei aqui, estava aqui na escola do quintal, e a irmã deu para os irmãos lerem e falarem lá em Gálatas. Tudo aquilo ali é pecado. Mas há um pecado, amados, que muitas das vezes nós, na posição de cristão, de crente, escondemos, né? Que é a idolatria do nosso ego, o egocentrismo. E quando a gente fala do egocentrismo, e quando o Senhor ele começa a levantar, quando o Senhor começa a chamar para fazer a sua obra, nesta hora nós temos que vigiar. Satanás, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele é um querubim ungido. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 28 que a sua sabedoria era maior do que a de Daniel. Nós dizemos que Daniel, ele foi tido como um sábio. Né? O Senhor derramou sabedoria ali nele, na terra da Babilônia. E foram os Zeus de Lúcifer que derrubou ele do céu. E aí, amados, nós temos que vigiar. Porque muitas vezes o nosso eu nos tira do lugar da bênção. Muitas vezes o nosso eu impede o Senhor de trabalhar ao nosso favor. Muitas das vezes o eu tenho razão impede que Deus te justifique em algo que você coloca diante de você. E aí o Senhor me falava, a minha justiça, ela é regida pelo princípio da equidade. E aí eu lá vou estudar o que é equidade, o que é igualdade. Porque a equidade, amados, é quando a gente... Eu sou assistente social, né? E nós trabalhamos, né, a questão da garantia de direitos, né? Com o princípio da igualdade, equidade, né? E quando a gente fala em igualdade, a gente está falando de universalização, né? Universalizar oportunidades. Quando a gente fala em equidade, a gente está equiparando as formas das pessoas terem esse acesso de direito de forma igualitária, mas que venha, de acordo com a necessidade desta pessoa, equiparar os danos que ela sofre.
E assim é a justiça de Deus. Ela é imutável e ela também é resta pelo princípio da equidade. Mas eu não estou entendendo. Muitas das vezes, amados, a gente, um ímpio, então não vou entrar no meio cristão, mas um ímpio, um vizinho seu que não conhece o Senhor, ou alguém do seu trabalho que não conhece o Senhor, alguém da sua faculdade, alguém da sua família também que não conhece o Senhor. Ele lhe faz algo, ele lhe fere, ele lhe causa um dano. Só que você começa a clamar por justiça divina, mas não pedindo para que o Senhor age de acordo com a justiça dele. Porque a gente começa a pensar que a justiça de Deus é vingativa. E a gente começa a orar na direção pedindo que o Senhor mate, esconde, pegue, pague. Eu quero ver fulano vir me pedir perdão. E essa noite o Senhor está nos ensinando que a justiça dele não é vingativa. Muitas das vezes você vê passar situações, você vê aquela pessoa que te feriu até prosperando. E você observa, Senhor. Pai, eu tenho pago prestabilidade de ovelhas, eu tenho apacentado teu povo como o Senhor me designou. Eu tenho feito, Senhor, a tua vontade. E fulano que não te respeita, que não te obedece, que não te conhece, que fala que Deus que nada tem prosperado, tem sido abençoado e tem acontecido isso. E ele tem pecado contra ti, Senhor. Muitas das vezes nós fazemos esse questionamento diante do Senhor. Mas o Senhor, ele diz para mim e para você, há um tempo debaixo de cada coisa debaixo do sol. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Isso está em Eclesiastes. É o tempo de Deus para ele se levantar ao meu e a seu favor. Porque o caráter de Deus, de bondade, de misericórdia, ele não é só para o crente. Ele ama também o ímpio, porque o desejo dele é que ele se arrependa e se volte para os caminhos do Senhor. E muitas das vezes, igreja, nós estamos na condição de juízes, decretando sentença para quem o Senhor está dando tempo para consertar. Porque uma hora nós éramos ímpios, uma hora nós não estávamos nem aí para o Senhor. Uma hora nós estávamos no mundo. Quantas e quantas vezes vieram pregar para você, você não quer nem saber, ou até escarnecer, quando as pessoas vinham falar do amor de Deus. Só que agora nós estamos no papel de evangelizador, na missão de levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. E até mesmo quem te fere e quem te machuca. E a lógica de Deus, às vezes, na cabeça de uma pessoa natural, a gente pode dizer, não faz sentido. Mas a palavra de Deus nos ensina que as coisas espirituais não são discernidas pelas pessoas naturais. E muitas das vezes você é machucado e o Senhor fala, te levanta aqui e vai você pedir perdão. E aí eu fui ferida, eu fui magoada, eu vou lá, ele vai dizer que ele está com a razão. Mas nós falamos que o reino dos céus, ele é justiça, paz e alegria. Nós teremos a paz e alegria quando a gente tem a atitude de praticar a justiça. Então, é preciso ter o ato de justiça para poder haver paz e alegria. E às vezes, amados, você tem que ter razão, você tem que ter paz. Porque não adianta eu falar paz de igreja, irmão. Eu só tenho paz de Cristo aqui na igreja, mas lá fora, fulano me pisou morto, o Senhor passa com o carro nela bem. Ela vai dizer, não é Deus. O Senhor, ele não age conforme a minha vontade, a sua vontade. O Senhor, ele não age conforme, não pensa conforme os pensamentos humanos. Porque até aquele, muitas vezes o Senhor vai lá e dá fala assim para você, vai lá, ora, vai lá, discipula, vai lá, adora
ovelha tarde. E aí, amados, a gente tem que passar por cima das nossas raivas, do sentimento de vingança, do direito de querer estar certo. Porque é o Senhor que nos justifica. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual foi a causa que tu colocaste diante do Senhor pedindo justiça. Isso é uma palavra muito forte. Senhor, faça a tua justiça. Eu mesmo já orei várias vezes pedindo justiça. Situações que aconteceram. Situações assim que eu pensava assim. Eu falei, Senhor, mas se for uma justiça por isso. Eu falei, não, Senhor, misericórdia. Porque às vezes, amados, nós estamos colocando no lugar de juízes. E há um só juiz, um só legislador, um só advogado, que é o Senhor. Que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, quando eu meditava nesta palavra, o Senhor, ele falava assim para mim. Se o teu coração é sábio, o meu se alegra. E se tua boca fala em retidão, isso é em Provérbios. Não posso falar o que estou falando, mas nesse sentido. Provérbios 23, 15, 16. E quando eu estava ali sentada e a irmã falando na aula que aos irmãos venham para a escola dominical. E você aprende. Você ali vai firmar suas raízes. O Evangelho do Senhor. E aí ela estava falando de testemunho. E algo que ela falou, não adianta eu ser crente só dentro da igreja. Sabe por quê, amados? Não é o que você vai falar que vai convencer aquela pessoa que não é crente. Porque as pessoas, elas te olham, elas te observam, elas te analisam, mas é o teu testemunho que fala. É o teu testemunho que mostra Cristo na tua vida. E muitas das vezes você, eu sou um poço de mansidão na igreja, onde quiser. Mas quando está em casa, os vizinhos estão ouvindo você gritando com seu esposo, você chamando seus filhos de peste, está ouvindo você gritando, xingando, falando palavras torpes. E aí, como é que tu vai apresentar Cristo para essa pessoa que vê que teu testemunho não condiz com aquilo que tu prega? Porque o falar e responder. Nós temos que, nas nossas atitudes, no nosso modo de se portar, ser Cristo na vida de outra pessoa. Porque a palavra nos diz que nós somos sal e luz. Como é que você... E outra coisa, sal, quando você colocar na dosagem certa, ele não aparece, ele dissolve. Então não se precipite como super crente, porque eu sou sal e eu sou luz. A de ter a humildade no serviço. E aí, estudando esta palavra, eu falei, Senhor, por que os símbolos? Por que falar do povo? Porque lá em Salmo 1, o Senhor fala, não os sentei na roda de escarnecedores. Ele fala para se apartar do caminho dos pecadores, do inimigo. Ele fala 3 tipos aí de pessoas que é considerado pecado diante do Senhor. E muitas das vezes, amados, a nossa rede de amizade com quem a gente está convivendo, ao invés de nos trazer para o altar, está nos desviando do caminho do Senhor. Está contaminando o Evangelho de Cristo. Há um demônio chamado, não tem nada a ver, que os crentes agora, mas não tem nada a ver. Não. Tem a ver. Tem a ver porque o nosso Deus é santo. E o Senhor fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o Senhor. E o Senhor também nos fala, sede santo, porque eu sou santo. Você não vê nenhuma hora o Senhor falando, não pode fazer o que quiser, que não tem nada a ver. Paulo, ele fala, tudo é no Cristo, mas nem tudo me convém. Mas nem tudo edifica. Se não te edifica,
O evangelho do Senhor não é ser influenciado pelo mundo na sua vida, naquilo que o Senhor ele te separou, ele te trouxe, ele te arrancou, o Senhor te tirou do lamaçal. Para que voltar? E o Senhor ele fala lá em Provérbios, para que voltar ao mundo? Se ele não se comprasse disso. E não vem com história de que cair do ombro levantar é de Deus. Aí vai ficar caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Não é morto vivo, que assim é morto vivo. Não é, gente. Porventura eu cair, sim, levantar é de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, sim. Mas nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Mas há uma coisa que nós não podemos utilizar para querer pecar. Para justificar o pecadinho. Porque no céu não entra pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado diante do Senhor. Se você faz contenda com o seu irmão, é pecado. Se você fala da forma que a sua irmã canta, também é pecado. Se você, está julgando o que teu pastor está fazendo com dízimo, também é pecado. Não julgueis. A palavra nos diz que não devemos julgar. Não julgueis para não ser julgado. Mas também a palavra nos diz que vós não sabeis que os santos hão de julgar um, só que este julgar é de acordo com os princípios bíblicos. A palavra do Senhor, se a atitude, a forma que aquela pessoa está vivendo, a prática que ela está cometendo, se condiz com o cristão. Mas não é uma justiça de decretar juízo, sentença. Porque muitas vezes nós estamos nesse papel de juiz, bate o martelo e pronto, acabou. E não é assim. Há um só juiz que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. E amados, não. Glória a Deus que nós vivemos na graça. A graça é o que? É um favor imerecido. Nós não merecemos. Uma vez o Senhor me botou para analisar o sistema de sacrifício no Antigo Testamento. E quando a pessoa faz expiação pelo seu pecado, ela tinha que ficar lá olhando o bicho ser degolado, o sangue saindo, as vísceras. Agora imagine, isso é pelo pecado que ele cometeu. Agora imagine você no lugar daquele animal, você acaba naquilo tudo, com a carne sendo estraçalhada. Jesus ele sofreu isso, por mim e por você. Lá na cruz. Só que isso não nos dá legalidade de pecar, não porque eu no meu momento de mulher, porque eu fiz perdão, porque eu fiz isso. Tome vergonha. Pelo perdão da palavra. Crie vergonha e se posicione como servo, como filho, herdeiro e cordeiro do Senhor Jesus, do nosso Senhor, Pai Todo-Poderoso. Porque a graça, ela não nos dá liberdade para pecar. Muito pelo contrário, como foi falado também aqui, na escola bíblica dominical. A partir do sacrifício de cruz, o sacrifício de sangue, o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos torna nova criatura. Por isso, quando o Senhor foi ter com Nicodemos, ele falou assim, é necessário nascer de novo. Para ele, na cabeça dele, para a época, mas como foi eu nascer de novo? Foi entrada da barriga da minha mãe? Não. Morre o velho do homem, nasce a nova criatura, porque quem molda o nosso caráter é Cristo. É Ele que transforma. É Ele que modifica a caráter. Personalidade, você nasce com personalidade, mas aí é o Senhor que vai moldar o teu caráter, que é de acordo com a escritura dele. E amados, não se engane. Não se engane, porque não mudou, porque nós vivemos na graça do Evangelho, ainda é o mesmo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Paulo, ele nos fala que desde então,
se faz briga para entrar no reino do céu. O caminho ainda é estreito. Não é largo, não. Largo é o caminho que leva à perdição. E aí a gente quer se colocar em comparação com o ímpio. Ah, mas fulano faz isso. Eu estou perguntando, acontecendo comigo. É só prova, é só provação, só escassez. Aí você também que fulano faz. Mas eu estou aqui dizendo que eu adoro o Senhor. Mas muitas vezes o que está passando, muitas vezes, na maioria das vezes, Deus está te provando. Ele está te colocando ali na olaria do Senhor. Se você for assistir depois no YouTube, como é que faz um vaso de barro, você vê que ele é moldado, ele é a forma, assim, conosco. O Senhor ele nos compara com barro. Depois ele é colocado no fogo. Se ele aguenta a alta temperatura, aí ele é aprovado, pintado, colocado lá para imitação, né, para se encher. Mas se ele não passa na prova do fogo, ele racha, vira a cara, ele volta para ser lugar. E assim é conosco. O Senhor, ele nos prova. Ele prova o nosso íntimo. Ele prova as nossas intenções. Ele prova aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Muitas das vezes, amados, a maioria das vezes, nós estamos pensando, estamos rendendo uma adoração sincera ao Senhor. Aí eu venho, me rasgo, eu louvo, aí eu estou pregando uma mensagem, está todo mundo indo das lives, mas ó, o Senhor está operando. Não é pela emoção, mas é pela razão. Porque lá na palavra do Senhor nos fala. E nós devemos apresentar nosso culto racional. Não é emoção. Não adianta chorar, falando que caiu lá. Aí eu senti a me arrepiei. Frio também faz a gente arrepiar. Então não é emoção, não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você sabe. E nós sabemos, certo do Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para morrer por nós. E como o Senhor, ele entrega Jesus por nós, você abre a sua boca, confessa e o aceita como seu único e suficiente Salvador, a tua vida tem que mudar. Se permanece do mesmo jeito, você confessou de boca, não aceitou no coração. Porque quando você abre a porta do coração, o Senhor, ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Se não abrir, ele não vai forçar. O Senhor ele não força a aceitar. E muitas das vezes nós estamos na igreja, mas o coração está distante do Senhor. Se nós vamos pegar a história de Israel, do povo escolhido, nós vamos ver que o castigo que veio sobre aquela nação foi por rebeldia, por servir dura, por não escutar a voz do Senhor. Uma nação que foi eleita, escolhida, entregue as tábuas dos mandamentos, a lei, e tiveram ali contato com os prodígios e maravilhas do Senhor. Eles não aceitaram, então o Senhor ele castigou. E lá em Apocalipse nós vemos que o Senhor ele castiga todo aquele que ele ama. Nós que somos pais, quem é pai aqui, quem é mãe, quando o filho está em rebeldia, já fica aquele castigo, né? Aquela correção. Assim mesmo é o nosso Senhor. Ele também nos castiga. Ele também, né, dá aquela puxada de orelha. Olha, não é assim. Às vezes você está à frente de algo que o Senhor te levantou para fazer. Só que aí você começou a perceber que a coisa está fluindo. Ah, está começando a se cumprir aquilo que o Senhor falou a meu respeito. E aí tu começa a deixar de ouvir a voz do Senhor. Aí o Senhor diz, puxa, ei, não é assim. Senta aqui, vamos conversar. A obra continua sendo do Senhor. Quer seja onde Ele vai te colocar. Amados, aqui, quatro paredes, congregação, é para nós cristãos nos fortalecermos nossa fé, cultuando o nosso Senhor. Mas a tua obra está lá fora. As vidas, as almas estão necessitadas, estão carentes.
e precisam de Cristo na vida. Não é preciso ter a minha chamada de missionária, a missão é de todos nós que confessamos Cristo como nosso Salvador. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Seja na tua casa, na tua família. O povo não vai ouvir profeta de casa, não tem honra. Eu sou prova disso. Profeta de casa não tem honra. Mas prega. Porque uma hora o Senhor vai levantar uma pessoa de fora para vir testificar e confirmar tudo aquilo que tu estás falando. Tudo aquilo que o Senhor tem te usado dentro da tua família para poder pregar. Prega também no teu emprego, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Seja Cristo na vida de alguém. E não se compare com o ímpio. Nós começamos a mensagem falando de Jó. Jó, ele estava ali, olhando para o ímpio, porque ele prospera. Jó era rico. Ele é considerado primeiro um dos patriotas, né? E ele era rico, tinha filhos, tinha bens. E a gente vê a narrativa dele, muita gente fala assim, nossa, Senhor, me dá um coração que nem de Jó, que ele não blasfemou. Mas nós vamos ver a narrativa dele, ele se comparando. Fulano, tu faz isso, prospera. Ele até compara, né, com o juiz que não pensa. É aquele juiz selvagem que ninguém doma. Assim a pessoa que está mergulhando nessas próprias convicções. Ai, irmã, mas e quando a pessoa conhece Cristo, sabe da palavra, é isso e aquilo outro que me fere, e me magoou, e tentar matar o ministério? É de joelho. A nossa guerra é do joelho. Você ora, você coloca a causa diante do Senhor. Porque, amados, há uma coisa que nós devemos respeitar, há uma coisa que nós devemos saber, é que tanto no mundo físico como no mundo espiritual há uma hierarquia. E a gente não pode negligenciar esta hierarquia. Porque muitas vezes até a pessoa conhecedora da palavra está usando a carne. Aí Satanás vem, ó, menina. Às vezes uma pessoa conhecedora da palavra, uma pessoa entendida, esclarecida, ela pode sim ser setada por inveja. Porque, amados, há algo, principalmente, eu sempre falo isso, eu sempre não, Senhor, sempre me deu este entendimento no meio pentecostal. Porque é onde a gente vê a maior ação do Espírito Santo. A maior ação dos dons espirituais. E aí a pessoa tem dom de revelação, revela o oculto profundo. Mas não é ela, é Deus, sempre e às vezes isso acaba subindo, virando estreliço. E aí quando chega um pequenininho, e o Senhor vai mais no profundo, aí começa a vir o quê? Competição, por falta de vigilância. Porque o Senhor nos manda orar e vigiar. E às vezes a pessoa está só orando, não está vigiando. Aí vem lá Satanás estirando ali. Está fazendo a festa, minha avó costumava dizer assim. Eita, tá do jeito que já gosta. Né? E ele é assim, isso principalmente nas igrejas. Quer pequena, quer grande. O Senhor, ele nos fala o que? Da unidade em fé. Ele nos ensina na sua palavra da unidade em fé. E é tempo, igreja, de acordar. É tempo de despertar. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Não é mais tempo de brincar de servir. Não é mais tempo de hoje é domingo, é dia de ir para a casa do Senhor e o resto da semana todinho na carne. Não é tempo para isso. Quem está sujo se suje mais, mas quem está limpo se limpe mais. É tempo de se santificar. É tempo de purificar o seu coração. Porque não há santificação sem purificação. É tempo de buscar a face do Senhor, colocar a cara no pó e buscar. Quando o Senhor ele nos fala que grandes coisas, tome a mim, busque a mim, que grandes coisas eu te revelarei, é porque o Senhor quer que tu esteja na brecha de intercessão. É porque o Senhor quer que tu esteja orando. O Senhor quer te mostrar o oculto. O Senhor quer te mostrar onde o teu inimigo está trabalhando. Porque
vindo da direita e não vindo da esquerda. É Satanás e os seus demônios. Aí crente quer virar bico com o irmão. Tem que no seu coração dizer, Senhor, libera perdão. E lança por terra este demônio que está agindo na vida dela e faz ela fechar essa brecha. Porque Deus só age onde há uma legalidade. Fecha a brecha. Neemias, quando ele construiu os muros, ele fechou as brechas para depois explorar as portas. As portas foi a última que ele colocou. 52 dias, se não me engano. Tem que fechar as brechas. Não adianta orar, jejuar, subir monte desse monte, virar madrugada, fazer vigília, acusada. Se o teu coração não está no altar. Se você está vestindo capa de santidade. Se você está fingindo, dizendo glória a Deus e aleluia, só de boca. Porque a gente adora, não porque a gente sente, mas porque a gente sabe que nós estamos adorando para estar. Você sabe mais do que ninguém, mais do que eu, você sabe de onde Deus te tirou. Então, esse testemunho seu, próprio, é que vai lhe conduzir na sua vida cristã. Olha de onde Deus me tirou. Por que eu estou querendo voltar? Por que eu estou querendo repetir? Não haja como os ímpios. Não questiona Deus por que a justiça não vem. Não questiona Deus porque Ele é o único crente na tua família e toda a tua família tem que prosperar. Tu está na prova, tu está na peleja, está no perrengue, não questiona. Passa pela prova dando glória a Deus e aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Exalta o nome dEle. Todos certificam o nome do Senhor. Glorifica. Aí fica, ai meu Deus, aí fica murmurando. Murmura para passar a geração, vai para uma nova geração que vai ver terra prometida. Aí você perece. Morre no deserto. Não adianta cantar que tem promessa de Deus, não morre não. Morre se não se colocar no prumo de Deus. Se não se colocar na posição que o Senhor quer. Ah, para não ser o que o Senhor quer, não sei para que o Senhor me chamou. Ora, ele mostra, ele revela. Não vai dizer que você foi chamado. Não foi nem você que escolheu Jesus. Ele que te escolheu. Glória a Deus. Então nós temos, amados, que parar de olhar para a grama do vizinho. Quando o Senhor, ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem que eu sou? E aí eles falaram, uns dizem que é Pedro, outros que é Elias. E aí ele pergunta para Pedro, e tu, Pedro? Quem eu sou? E aí ele fala, tu és o filho de Deus. E em seguida ele fala assim, não foi carne nem sangue que confessaste, mas o meu Pai. Porque somente aquele que é espiritual consegue decidir que eu sou o filho de Deus. E aí ele fala logo em seguida, tu és Simão Barjonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, mas ele usou a palavra Pedro, que significa pedra, para dizer que ele é a pedra que fundamenta a igreja. E logo em seguida ele fala sobre as portas da igreja, o inferno não prevalecerá, porque eis que dou poder e autoridade. Quando o Senhor, ele diz que dá poder e autoridade para você, ele não diz que ele vai dar, ele deu. Aí o que é que está acontecendo que eu não estou exercendo poder e autoridade? Tu não está te colocando no lugar de filho, porque nós temos que assumir a consciência de filho. Ah, irmã, não estou entendendo. Quando tu murmura, quando tu te compara, quando tu acha que a vida do ímpio é melhor do que a de ser servo, quando tu está questionando Deus, quando tu relatório querendo justificar perante Ele. Aí quando começa a falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Para fulano, para ciclano. Questionando Deus, Senhor, por que isso, por que aquilo? Não é porque
Para que eu estou nesta prova? O que é que tu estás requerendo de mim, Senhor? Que eu ainda não entendi e eu preciso renunciar, porque o evangelho é de renúncia, o evangelho é de arrependimento, porque, como eu falei, a porta ainda é estreita. E a lógica do Senhor, do reino do céu, é sempre investido. Não é o maior, mas é o menor. Porque ele fala, vinde minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Ela não falou assim, vinde minha o grande magistrado. Renuncia, o magistrado renuncia. Até que teu coração seja igual de uma criança. Puro para entrar no reino do Senhor. E nós não temos mais, amados. O tempo está cada vez mais afinilando. E ontem, quando eu estava orando, o Senhor me direcionou a um artigo, né? Que falava assim, mas isso marcou bem. Assim como o povo do Antigo Testamento ficou surpreso com a reencarnação de Cristo, assim muitos ficarão surpresos com o que há de acontecer nesta redenção. Porque muitos estão desligados para os acontecimentos dos últimos tempos. Muitos estão preocupados com a sua própria guerra, esquecendo que há um reino celestial, um reino espiritual que não tem quarentena, não tem jogo do Flamengo, não tem eleição, que está 24 horas ou até mais horas, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, é diferente do nosso, trabalhando para te derrotar, para que tu não chegue a tua canal celestial. Aí você fica perdendo tempo, criando briga, birra, inimizade. Nosso tempo é precioso. Eu falo até para mim mesmo, muitas das vezes já vou me ajudando, Senhor, perdão. Perdão porque eu passei a manhã procrastinando. Perdão porque eu não organizei meu tempo. Nós temos que aprender a gerir nosso tempo. Porque assim como nós temos tempo para fazer muitas coisas numa agenda lotada, assim também a nossa vida é espiritual. O Senhor quer isso. Ele quer que você se curve e diga, Senhor, vai na minha frente. Senhor, faça por mim. Senhor, eu não sou deste mundo. Senhor, o Senhor já me separou. Senhor, eu não sou ímpio. Senhor, eu quero andar aqui em retidão. Me fala a tua vontade. Me diga como tu queres que eu faça. E aí, amados, a gente já vai encerrar. O Senhor, muitas das vezes, para fazer aquilo que você está pedindo de oração, Ele vai tirar carro, vai tirar casa, vai tirar emprego, vai tirar amizade, vai tirar aquele relacionamento que não está dentro do propósito que o Senhor tem para ti. Porque não existe promessa para casamento, mas Deus une propósito. E Ele vai colocar um varão, uma varoa para ti de acordo com aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Para que vai te levar para a vontade. Aí o Senhor tira a amizade, o Senhor cerca o ciclo da amizade. E tudo isso, amados, é para a vontade do Senhor. E o pior mais doloroso é quando o Senhor te arranca no meio da